Bom dia, pessoal, bom ter vocês aqui conosco em mais esse debate Moriá. Nós agradecemos a sua presença, já pedimos que você compartilhe esse vídeo aí. Lembrando que aí na descrição do vídeo também tem toda a programação da nossa igreja, os horários. Nesse momento a gente está online, certo? Então acompanha aí todas as programações, todos os horários, tá bom? Hoje a gente tem um tema bastante interessante e temos a certeza que vai edificar você e a sua família. E para iniciar esse debate nessa manhã, eu queria pedir ao nosso diácono Marcos que nos levasse a Deus em oração. Grandioso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui em Tua presença. Te pedimos, Senhor, que Teu Espírito possa dirigir este momento e que possa fluir em nosso meio e possamos, Senhor, ser edificados pela Tua palavra. Assume o comando, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, amados. E o tema hoje é abandonando a zona de conforto para crescer. Quem não quer crescer, né, amado? Então vamos ler o texto que está aí em Mateus 14, de 27 a 32. Mateus 14, de 27 a 32, que diz o seguinte, ó. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Amados, muitos hoje se sentem realmente insatisfeitos com a situação que se encontra, principalmente nesse período de pandemia, em que as pessoas estão mais em casa e começam a avaliar a sua vida, e tem o desejo de mudar, de crescer, de progredir, mas apesar desse desejo, boa parte das pessoas não experimentarão o crescimento que deseja durante toda a vida. Por quê? Por vários motivos. O maior dele é o medo, Apesar de querer crescer, mas o medo faz com que a pessoa não se mova, Tenha medo de arriscar, de perder o que já conquistaram, de não conseguir, de passar vergonha, de não ter clareza sobre o que fazer, da crítica dos outros e tantas outras coisas que nos impedem de ir à frente, fazer com que esse medo passe, E a gente vê que na vida cristã as pessoas também têm esse medo, Então tem um encontro com Cristo, começa a crescer, começa a ter mais intimidade com o Senhor, mas num determinado momento, quando vem as dificuldades da vida, os problemas do dia a dia, os questionamentos dentro da própria igreja, as cobranças, e as pessoas começam a ter também medo, e aí as pessoas começam a parar também na obra do Senhor, Perde essa intimidade, Então, se você deseja crescer em Deus, amados, e também na sua vida, vença o medo, ouse pedir e agir, E aí a gente vê no texto de Mateus 14, o episódio em que os apóstolos estavam tentando chegar do outro lado do mar, mas os ventos eram muito fortes, e por mais que eles remassem, eles não conseguiam, e foram se cansando, e veio o desespero, e no meio desse desespero ele vê um vulto, que a princípio pensam que é um fantasma, e Pedro começa a gritar, eles começam a temer, até que eles percebem que é Jesus, E aí Pedro, na sua ousadia, pede para ir até o encontro de Jesus, se realmente fosse ele, Jesus disse: vem, e Pedro começa a andar sobre as águas, Pedro começa a fazer algo que aos olhos humanos era impossível, mas Pedro consegue andar, dar alguns passos, e aí ele percebe aonde está, percebe o vento, fica com medo, e aí começa a afundar, Ele pediu para ir de encontro ao Senhor, o Senhor disse: vem. Ele começa a agir, mas ele recua, Na nossa vida é a mesma coisa. Muitas vezes a gente pede determinadas coisas ao Senhor, a gente tem
aquela intenção, às vezes faz um jejum, a gente faz um propósito, e o Senhor em determinado momento diz, está concedido, vem, faz, né? E através desse medo a gente deixa de fazer aquilo que Deus preparou para a gente, né? Nosso Deus é bom, perfeito e agradável, né? E quando Ele nos dá na certeza de que aquilo ali vai ser bom para a gente, né? Mas muitas vezes a gente, pelo medo, a gente não vai, né? E aí eu deixo para vocês aqui, ó, o que podemos fazer para agir apesar do medo? Bom dia. Inicialmente eu queria distinguir o medo saudável para o medo que nos paralisa. O medo saudável é aquele medo, aquele receio que todos nós temos, que ele é bem-vindo em nossas vidas. Por quê? Porque ele nos traz cautela. Então vamos pegar um exemplo. Amanhã eu vou fazer uma prova. Então eu estudei e eu estou com aquele medo da incerteza da prova de amanhã. Porque eu estudei e eu não sei como é que vai ser, e gera aquele sentimento. Amanhã eu vou fazer uma apresentação, amanhã eu vou começar um novo trabalho. Então tudo isso gera um certo medo. Por quê? Porque é normal nós termos medo do desconhecido, né? Além do medo que nos traz a segurança física. Então, por exemplo, se nós subimos em uma montanha, o medo faz com que a gente tenha mais cautela para que não caia. Então isso é saudável. Então isso na nossa vida, né, o próprio Deus colocou isso dentro de nós, uma maneira de nos proteger. Então, por exemplo, estamos numa pandemia. É para eu ter medo do vírus? Depende do medo que você está se referindo. Se for um medo de cautela, fique em casa, usa máscara, tome os cuidados necessários, ok, é um medo saudável. Agora, se é um medo paralisante e que você entra em desespero, opa, tem alguma coisa de errado. Então é esse medo que a gente está querendo atacar. É um medo que paralisa, é um medo que não vem de Deus. Na verdade, a palavra diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. E pegando esse episódio de Pedro, né, o que mais chama a atenção é a ousadia que Pedro ele teve em pedir para que andasse sobre as águas. Vamos observar a cena. Estamos numa tempestade e os discípulos estão no barco. Naquele momento, qual era o lugar mais seguro do mundo de se ficar? Dentro do barco, porque numa tempestade você ir para a água é suicídio, não é verdade? Então veja como Pedro ousou. Pedro lançou fora o medo da tempestade e ainda ousou em confiar em Deus. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes nós somos tímidos em crer que Deus pode fazer um milagre em nossas vidas. Somos tímidos em acreditar que nós podemos fazer as obras que Jesus fez, quando Ele mesmo nos diz em Sua palavra que obras maiores farão em meu nome. Então Pedro, ele ousou, ele andou sobre as águas e ele é o único homem da face da terra que andou sobre as águas. O único. Então ele se destacou, ele lançou fora o medo e ele ousou e ele teve uma experiência diferente. Agora, nós temos também um episódio em que ele começa a afundar, porque ele começa a olhar para a tempestade. Quando nós começamos a olhar as dificuldades do mundo, quando nós tiramos os olhos de Cristo, os nossos problemas começam a ficar maiores e nós começamos a sucumbir. Aí é onde entra o exercício da fé, em nós trabalharmos e olhar para Cristo e não para as circunstâncias. Amém. A gente vê aí também nesse texto aí, irmãos e amigos que estamos assistindo, no versículo 27, que o próprio Jesus disse assim: coragem, sou eu, não tenha medo. O que a gente vem trazer para você nessa manhã, nesse dia, é justamente isso. Medo todo mundo tem. Pegar o que nosso diácono Marcos falou, mas a gente não pode ter esse medo paralisante, esse medo que nos congela. E foi isso que os outros discípulos ficaram ali congelados, não só pelo frio ali, não só pelaquela tempestade, mas congelados pelo medo. E a gente traz essa palavra nessa manhã para você, para que você realmente ouse. Você vê que ele sai do barco ali, ele não deixa o medo paralisar, mas ele sai. Só que aí vem um lado humano dele, que ele começa a afundar. Mas naquele mesmo momento, ele olha para Cristo e pede ajuda. Ele tomou uma atitude. Primeiro ele tem a atitude de sair do barco e depois ele tem a atitude de pedir ajuda. Então talvez você esteja passando por um momento complicado. Pegar o que o diácono Marcos falou, durante essa pandemia, eu acho que muita gente tem se isolado, tem ficado em casa, tem ficado com medo
de contrair esse vírus, ou então trazer esse vírus para alguém da sua família. Mas essa palavra nos encoraja justamente a sair do nosso barco, deixar esse medo para trás e pedir ajuda a Cristo, que Ele vai nos fortalecer, que Ele vai nos ajudar, que Ele vai tirar a gente dessa tempestade, Ele não vai deixar a gente sucumbir nesse mar, nessa tempestade. Então, que você ouse sair do barco, e mesmo que você esteja afundando, mas que você estenda a sua mão, que você vai ver que Cristo está ali para lhe ajudar. Amém. Né? E a gente vê nesse episódio aí, que quando Pedro olha espiritualmente, né? Ele olha para Cristo, ele não olha o mundo, ele consegue andar, ele consegue vencer. Então, esse é um conselho para a gente, amados. Você que já teve um encontro com Cristo, você tem que ter essa visão espiritual, né? Você olha para o mundo está impossível. Você olha as suas dificuldades, não tem como ser resolvido, mas espiritualmente tem. Quando você olha espiritualmente, você vai enxergar o Deus do impossível, né? E você que ainda não teve um encontro com Cristo, esse é o momento, amado. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, que o mais Ele vai fazer. Ele vai pegar esse teu impossível que tu estás olhando hoje e transformar no possível. Então essa é uma oportunidade única para você. Entrega a tua vida ao Senhor, que Ele vai fazer com que você ultrapasse todas essas suas dificuldades. Amém? Amém? Amém. Segundo ponto, aprenda sempre, né? E a gente vê que Pedro andou um pouco, né? E aí deixa o medo dominá-lo novamente, mas aprendeu com o seu erro, né? Prosseguiu, né? Cresceu, né? E mais tarde se tornou que um motivador, né? Pedro é um exemplo de fé, né? Pedro, depois desse erro aí, ele aprendeu que realmente tinha que olhar por fé. A gente vai ver mais na frente que ele volta a cometer o erro, mas ele já tinha uma base, né? Essa base que ele aprendeu. Você também tem essa base. Você, durante a sua vida, o Senhor fez vários milagres na sua vida, né? Ele lhe tirou de vários impossíveis. Então você aprendeu, ou pelo menos deveria ter aprendido, né? A gente vê que na vida secular, nós buscamos aprender sempre. Você quer fazer uma pós-graduação, você quer fazer um doutorado, você quer fazer um pós-doutorado, você está sempre querendo aprender, né? Você é um técnico, você está querendo cada vez mais aprender. Se você é um comerciante, cada vez mais você quer aprender as coisas do seu comércio. Então você busca um aprendizado, né? Você realmente não se acomoda, né? Essa concorrência faz com que você não se acomode. Mas a gente percebe que na vida religiosa nem sempre acontece isso. Muitas vezes há uma acomodação, né? E a pergunta que eu deixo aqui, por que isso? Por que essa acomodação? Quando deveria ser ao contrário, a gente deveria ter um relacionamento ainda maior com o Senhor. Eu acredito que essa acomodação, ela muitas vezes se dá tanto por falta de incentivo que existe, que não tem nas igrejas hoje em dia, como também na banalização do conhecimento bíblico e também na muita disponibilidade de vídeos na internet. Então assim, o brasileiro, via de regra, não tem o costume de ler, ele não tem esse hábito de leitura. Então se eu tenho várias ferramentas disponíveis em áudio, na internet, então assim, é uma tendência muito forte eu ir para esse caminho do que para a leitura propriamente dita. Então isso gera um comodismo, gera uma preguiça, gera um círculo vicioso, né, que deixam os crentes acomodados e parados nesse sentido. Então assim, nós como cristãos, nós precisamos ter essa sede do conhecer Cristo. Então quanto mais eu me envolvo na palavra, mais ele se revela a mim. E quanto mais ele se revela a mim, mais eu vejo que Cristo, ele é grande e é um conhecimento sem fim. É o que eu costumo dizer sempre. O nosso conhecimento de Cristo, ele não vai se exaurir nunca. Nós passaremos uma eternidade conhecendo a Cristo. Aí um outro ponto que eu queria diferenciar é conhecimento da palavra de Deus e experiência com Deus, experiência com o Espírito Santo. Então assim, não tem como eu exercer um cristianismo saudável
né? Se eu não tiver a palavra e andar no Espírito. Eu posso conhecer a Bíblia de cabo a rabo, mas se eu não andar no Espírito, se eu não tiver experiência, se eu não tiver comunhão com o Espírito Santo, eu vou ser apenas um religioso que sabe muito da palavra, nada além disso. Mas eu preciso, além da palavra, eu preciso me relacionar com o Espírito Santo, por quê? Porque é o Espírito Santo que vai fazer com que essa palavra produza vida dentro de mim, os frutos do Espírito Santo. É o que nós precisamos procurar sempre em nossas vidas. Amém. A gente vê nessa ocasião aí, né, de Pedro aí, e os demais apóstolos, que Pedro e eles ali tinham uma certa experiência ali, vamos dizer, o conhecimento secular de conduzir aquele barco. Só que naquele momento ali, aquela experiência, aquele conhecimento não valeu de nada. Eu creio que na vida hoje, né, na vida contemporânea hoje, é da mesma forma. Muitas vezes a gente tem esse conhecimento do mundo, esse conhecimento secular que não é ruim, de forma nenhuma, ao contrário, é muito bom. Só que tem situações que ele não vai valer de nada. Tem situações que não vai servir de nada, justamente pegar o ponto anterior. Quando chega o medo, quando bate a depressão, quando bate a ansiedade, quando bate aquela revolta dentro da gente, esse conhecimento não vai valer de nada. Agora, o conhecimento em Cristo, pegar o que o diácono Marcos falou, essa experiência com Cristo diariamente é que vai fazer com que a gente saia dessa tempestade. Esse aprendizado diário com Cristo é que vai fazer com que a gente realmente seja vencedor e que a gente chegue do outro lado da margem, que foi isso que aconteceu com eles. Se Cristo não tivesse chegado ali, consequentemente aquele barco iria virar. Mas Cristo estava ali com eles. E naquele momento ali foi Cristo que acalmou a tempestade. Então, a gente vem dizer para você também nesse dia, nessa manhã, que quem acalma essa tempestade vai ser Cristo. Isso você vai aprender diariamente através da busca a Ele. Então tenha experiências com Ele, assim como Pedro teve. Você vai ver depois que ele cometeu outros erros, mas a experiência forjou Pedro, e Pedro foi um cara totalmente diferente depois daquelas ocasiões. Amém. Você tem que ver uma coisa: se você realmente lê a palavra buscando a inspiração do Espírito Santo, você vai ver que cada vez que você lê esse mesmo texto, o Senhor vai falar de uma forma diferente, uma forma particular, porque o teu Deus é o Deus particular, é o Deus de cada momento. A cada momento Ele vai vendo a tua necessidade e vai te contemplando. Então não adianta, você pode até saber a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, como o nosso diácono Marcos disse, mas essa vivência com o Espírito Santo é que vai trazer realmente o entendimento dessa palavra. Amém. Você não vai ler isso como se fosse um livro, não, mas você vai ler a palavra como um diálogo com o Senhor. Essa busca dessa intimidade, esse querer essa intimidade, é o gostar de se relacionar com o Senhor, que vai fazer com que você tenha esse desejo de aprender. Você vai ter esse desejo de vir para o culto, você vai ter esse desejo de vir para o culto de oração, você vai ter o desejo de ir para uma escola dominical, você vai ter o desejo de ir para um grupo pequeno, né? Então, amados, está o grupo pequeno aí, o grupo de relacionamento toda semana. O grupo de relacionamento é exatamente para você aprender mais, é para você poder discutir a palavra de domingo. E a gente vê que o pastor fala no domingo, e quando a gente vai para o grupo de relacionamento, o Senhor vai acrescentando mais coisas. Não, mas quando você pensa de uma forma material, você vai olhar para o grupo de relacionamento e diz: não, já escutei tudo domingo. Por quê? Porque você não está deixando o Espírito Santo falar no seu coração. Então, amados, tem prazer em realmente aprender do Senhor. E não tem professor melhor do que o Senhor. Amém? Terceiro ponto, amados, e último dessa manhã, diz o seguinte: não desista, não volte atrás, persevere. Fazendo isso, você crescerá, né? Então a gente vê que Pedro aprendeu com o seu erro, né? Mas não deixou que esse seu erro desanimasse. Muitas vezes a gente comete um determinado erro e o inimigo fica apontando esse erro, né? Apontando esse erro e nos deixando paralisado, porque a gente se sente o último dos últimos. Mas aí, quando você faz isso, você está esquecendo da cruz de Cristo. Ele foi lá e pagou o preço
pelos seus erros, porque Ele sabe que a sua carne é fraca. Por mais que a gente tente, amados, a gente vai cair em determinado momento. Mas o que difere o crente é ele se arrepender, é ele entender que ele errou e que ele está ali diante do Senhor humildemente pedindo que o Senhor corrija, que o Senhor mude aquela situação, né? É não desistir, né? A gente vê que Pedro em determinado momento ele aprendeu aqui, errou ali, né? Negou a Cristo, mas quando Jesus vai lá e diz: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? O que ele faz? Se rende ao Senhor e se transforma naquele apóstolo que Deus queria, né? O apóstolo das multidões, o apóstolo que quando passava a sua sombra curava, né? Então, por que aconteceu isso? Porque ele aprendeu com seus erros. Judas não aprendeu com seus erros, foi o que aconteceu, morreu. Então você quer morrer ou você quer ser um vencedor? Então, se você quer ser um vencedor, você tem que olhar para frente, aprender com seus erros, perseverar, né? E com certeza você vai crescer e se tornar o que Deus sonha para você, né? Então, a gente já começou a dar uma pincelada, mas aí vocês vão ampliar, né? O que nos impulsiona a prosseguir, a perseverar e a não desistir, apesar de toda a pressão do mundo, toda a pressão do inimigo? O que é que faz a gente ir em frente? Graças a Deus, é o Espírito Santo em nós. Quando Jesus disse: olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vem. Gente, o que é melhor do que a presença física de Jesus? O Espírito Santo. Então, graças a Ele, o Espírito Santo desceu sobre nós e é Ele quem guia a igreja. É Ele quem exalta Jesus Cristo. É Ele que nos confronta. É Ele que nos leva a buscar mais a presença de Deus. Graças a Deus que nós temos o Espírito Santo para nos impulsionar. E eu queria ler um texto lá em Romanos 3 a 5, em que Paulo ele fala sobre os momentos difíceis que ele passa. Porque olha, você, eu, nós somos obras-primas de Deus. Deus ele nos ama demais, Ele zela demais por nós. E assim, Deus ele não perde nenhuma oportunidade para que nós cresçamos no conhecimento dele, até mesmo situações negativas, né? Em tudo nós crescemos. Ele usa todos os meios, né, para que nós nos acheguemos mais a Ele. Então Paulo entendeu tanto isso que lá em Romanos ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então vejam como é o trabalhar de Deus, uma coisa se elevando à outra, a fim de que a igreja do Senhor ela seja aprimorada. Amém. Dando continuidade aqui, que meus irmãos falaram, o que nos impulsiona é a cruz de Cristo. Quando você olha para a cruz, quando você olha pelo sacrifício de Cristo por nós, mesmo sem merecermos nada, você vê aquele tão grande amor por nós. É isso que nos impulsiona, é isso que não nos faz desistir. E a gente sabe que todo mundo passa por dificuldade, todo mundo comete erros. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver que homens e mulheres de Deus cometeram muitos erros, mas eles não se conformaram com aquele estado deles. Buscaram em Deus uma renovação, em serem pessoas diferentes, em serem pessoas melhores. E eu creio que conosco não é diferente. Nós caímos, mas Cristo está aí para nos levantar. Pela sua misericórdia, todos os dias nós acordamos e louvamos a Ele pela oportunidade que temos de sermos pessoas melhores, de praticarmos boas obras, de praticarmos aquilo que está proposto na sua palavra para a gente. Então que essa palavra lhe impulsione, sabe? Independente do seu erro, independente de como você caiu. Mas se você tem essa certeza que Cristo está aí para lhe levantar, assim como Ele tirou Pedro daquelas águas ali, Ele pode tirar você, é só você crer e confiar nele. Amém. Então, esse é o segredo. Se entrega totalmente ao Senhor, independente das suas circunstâncias. Ele está lhe chamando hoje. Se você abandonou a igreja, se você abandonou a palavra, se você nunca teve um encontro com o Senhor, se você praticou algum crime, o que você fez,
o sangue do Senhor está te chamando hoje para te limpar, para você ficar mais alvo do que a neve, né? Então, amados, como conclusão, você quer crescer em Deus? Quer crescer em conhecimento, em intimidade com o Senhor? Então entregue a sua vida a Ele. Deixe-o guiá-lo e orientá-lo. Vença seu medo. Peça, haja. Se errar, admita. Assim, com certeza, você crescerá em Deus. Quer fazer isso? Então, amados, essa é a tua oportunidade. Pedir ao nosso irmão pastor Roberto que nos eleva a Deus em oração e se tiver alguma consideração final, possa assim proferir. Amém, irmão. Irmão, só lembrando que daqui a pouco nós teremos aí nossa escola bíblica dominical, que estamos com o estudo do livro de Atos, então a gente conta com a sua participação, a gente vai colocar o link do aplicativo nas nossas redes sociais e a gente conta com você. Compartilhe essa mensagem, segue aí a nossa igreja aí nas redes sociais e vamos orar, pedir para que Deus realmente aplique essa palavra em nossos corações. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa manhã. Deus, que essa Tua palavra, Senhor, seja aplicada, seja colocada em nossos corações e que principalmente a gente venha a praticá-la, Deus. Amém. Que a gente abandone essa zona de conforto, que a gente possa confiar em Ti. Confiar, Senhor, que Tu transforma a vida, que Tu restaura as vidas, que Tu, Senhor, tira o medo, que Tu, Senhor, tira todo o pânico. Verdade. Tu, Senhor, que perdoa os pecados e nos dá uma nova oportunidade, Pai. Obrigado por tudo. Abençoa nossas vidas, abençoa a vida de cada um que está assistindo esse vídeo. Perdoa os nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.